Olá, meu nome é Marcos Brito, esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Mais um vídeo extra, dando continuidade ao vídeo da semana passada, na quarta-feira, onde começamos a falar sobre os dias de Noé. O que o Senhor Jesus queria dizer quando ele se refere a dois únicos pontos dos tempos de Noé, ou dos tempos antediluvianos, onde ele fala de comiam e bebiam e casavam-se e davam-se em casamento. O que é que isso quer dizer, considerando que os pecados antediluvianos foram infinitamente maiores do que esses dois? Né? No caso de comiam e bebiam, ele estava falando a respeito de festas, fanfarras, bebedices e todo tipo de promiscuidade e de excessos que vêm geralmente com a bebida. Mas no que diz respeito a casar e davam-se casamentos, o que é que ele queria falar realmente? Então esse vídeo ele traz essas abordagens. A semana passada nós tivemos a introdução a respeito disso e hoje vamos falar a respeito de padrão genético e padrão de comportamento e padrão no que diz respeito a todas as coisas criadas, se existe um padrão que estabelece a criação. Vamos lá. Voltamos. Como nós dissemos no vídeo anterior, e caso você não tenha visto, dá uma olhada por gentileza em cima do mesmo ponto que nós estamos tocando, o DNA de Deus e o tempo de Noé. Nós falamos a respeito da criação e da evolução. E nós temos, por exemplo, na questão da evolução ou dos evolucionistas, onde partiu tudo através de Charles Darwin, ele coloca que os homens, por exemplo, são descendentes dos primatas, ou seja, dos macacos, dos símios, enfim. Todavia, isso nada mais é do que um padrão, é um padrão. Por exemplo, essa escolha ou definição dele que nós viemos dos animais, ou seja, do macaco, ou dos primatas, em função de que tem dois braços, duas pernas, dois pés, anda de certa forma ereto por uma boa parte do tempo, e essas características foi que levaram a ele a entender que nós somos descendentes do macaco. Mas todavia isso é apenas um padrão, até porque não há registro desse elo de ligação, ou seja, algum animal, alguma prova que ligue a transformação ou a mudança de um primata para um ser humano. Não há esse elo de ligação. Tanto é que existem filmes e matérias falando a respeito do elo perdido. Quando se diz o elo perdido, é esse elo de ligação que liga uma era a outra era, ou seja, que liga os primatas a nós. Uma outra coisa também interessante é que no caso dos primatas, existe uma quebra no padrão. Por exemplo, nós somos seres humanos, né, e animais racionais, todavia nós temos uma coisa que os primatas não têm, e não estou falando de raciocínio e não estou falando de inteligência, estou falando de questões anatômicas. Por exemplo, o polegar oposto. Esse polegar oposto, ele muda tudo e quebra o padrão, porque os primatas não têm esse polegar oposto. O polegar dos primatas, ele sai da mesma forma que saem os demais dedos, ou seja, eles não têm o polegar oposto. E esse polegar oposto faz uma grande diferença. O polegar oposto é responsável pelas maiores transformações que os seres humanos fizeram. Por exemplo, a gente tem mais destreza, a gente consegue manusear sistemas pequenos, objetos pequenos com mais destreza. Já os primatas não têm, eles não conseguem ter essa mesma destreza que nós temos. Por isso que quando você vê um primata manuseando alguma coisa, é algo meio desajeitado. Isso porque esse padrão não acompanhou, esse padrão foi quebrado, esse padrão não existe. Então, pelo padrão, não pode ser nós temos origens ou temos descendências de um primata, não pode, até porque o padrão você encontra em toda a natureza. Por exemplo, o girassol. O girassol existe um padrão. Qual é o padrão do girassol? Você tem uma semente central
e as demais sementes elas vão acontecendo, vão aparecendo de forma espiral até a borda da flor do girassol. Nós vemos também isso em um simples caramujo, em um simples concha do mar, onde nós temos um ponto central e ele também vai crescendo até a sua borda, e não somente no que diz respeito a animais e a vegetais aqui da Terra, onde nós vivemos, mas também nos próprios sistemas celestes. Nós temos na astronomia muitos padrões e vários exemplos de padrões. Por exemplo, a Via Láctea. A Via Láctea ela tem um centro e através desse centro ela gira vários pequenos sistemas solares em ordem crescente, né, horária, e do centro para o início formando uma espiral muito grande. Todos os sistemas solares e os sistemas planetários também segue esse padrão. Então, um padrão não define uma descendência, um padrão não define uma sequência, até porque nós temos a questão do elo perdido que nós falamos, né? Não tem um ponto de ligação dentro de um mesmo padrão. E o que nós vamos apresentar são essas percepções, né, para identificarmos o DNA humano como um único DNA, onde nós encontramos ali vestígios e sequências de cadeias onde estão o nome de Deus. Isso é importante para que nós entendamos o que aconteceu na geração antediluviana, que levou o extermínio de toda a humanidade, com exceção de 8 pessoas, que é Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, né? Então a gente vai ver isso, porque isso é importante. A questão genética é importante na questão antediluviana, e porque o mundo precisou ser destruído, e principalmente porque Jesus fala que nesse momento haverá uma quebra ou uma reconstrução do mundo, haverá um final em função dessa mesma experiência, dessa mesma evidência que aconteceu nos tempos de Noé. Vamos à segunda parte. Voltamos. Para nós darmos continuidade ao que nós estamos falando e até para trazer questão de quebra de padrão, vamos apresentar o seguinte. Darwin ele estabelece que tudo que diz respeito à criação dos seres vivos, eles partem de um ser muito simples, ou seja, onde tem apenas uma célula, e essa única célula ela vai se repartindo, se multiplicando e gerando novos seres vivos. Ou seja, ele parte de um ser unicelular para um ser multicelular, como é o nosso caso. Essa é a base da teoria de Darwin, ou seja, de uma situação simples, de um elemento simples, um ser unicelular, ele produz um ser mais complexo. Nunca um ser complexo dá início a uma sequência, ou seja, Darwin defende que não existe ou nunca existiu algum ser criado pronto, ou seja, que toda a sua complexidade ele possa produzir algo que já venha pronto, um animal, um vegetal. Não, é sempre de um ser unicelular indo até um ser pluricelular ou multicelular, como quiser. A questão é que existem alguns animais que eles não têm como ter aparecido completos, porque a própria estrutura desse animal não permitiria. Não tem um animal onde vários animais eles se juntam ou tiveram com para gerar um animal com as características de todos eles. O que existe é um animal que com o passar do tempo ele vai mudando a sua estrutura, gerando uma nova estrutura, mas da mesma espécie.
da mesma espécie, não espécies diferentes que se cruzam, gerando uma espécie que, sendo seu produto ou seu fruto, um ser com as demais espécies existentes. Isso não existe na situação de Darwin, ou na teoria de Darwin. Vamos ver, por exemplo, o caso do ornitorrinco. O ornitorrinco é um ser, um animalzinho muito bonitinho, mas é venenoso. Agora, vamos à figura do ornitorrinco para que vocês possam entender exatamente o que é que eu estou falando. Vamos lá. Nós podemos até dizer que o ornitorrinco ele faz parte do grande senso de humor de Deus, porque ele quebra todos os padrões. Por exemplo, o ornitorrinco ele é um mamífero semi-aquático. Você vê que a baleia é um mamífero aquático, ela não é semi-aquático. A baleia está dentro do padrão, mas o ornitorrinco não. Ele é um mamífero e é semi-aquático, ou seja, ele vive tanto na terra quanto na água. Ele é natural da Austrália e da Tasmânia. O ornitorrinco é um estranho animal, ele tem pele, que é de uma espécie de animal, ele tem pelo, que é uma outra espécie de animal, ele tem bico de pato, que é uma outra espécie de animal, e tem rabo de castor, que é uma outra espécie de animal, e tem patas com membranas, que é uma outra espécie de animal que nós encontramos nas aves, nos patos, nos gansos, por exemplo. E ele também é um animal venenoso, como uma serpente, como uma cobra venenosa. Ele tem veneno em sua cauda. Então ele é um bichinho, apesar de fofinho, ele tem tantas características adversas que ele só pode ser um grande senso de humor de Deus a criar um animal desse que vem de várias espécies diferentes, como se essas espécies estivessem se cruzando ao mesmo tempo, né? Todas elas em uma grande festa de cruzamento, digamos assim, para gerar esse novo animal. E ele também, segundo os estudos, apontam que ele é ao mesmo tempo um réptil, um pássaro e um mamífero. Isso você tem como base a revista Nature. Na revista Nature eles fazem exatamente essa abordagem da questão do ornitorrinco. Outra coisa também interessante, ele é uma espécie de 40 centímetros de comprimento, então não é tão grande. Ele faz parte das famílias dos monotremados e a fêmea produz leite para alimentar os filhotes e são ovíparos, mais uma característica de uma outra espécie. Sua pele é adaptada à vida na água e o macho possui um veneno comparável ao das serpentes. Então, você começa a perceber que o ornitorrinco ele veio para brincar com essa questão desses padrões que Darwin sustenta como tendo uma origem que foi gerando novos seres e espécies distintas. Nunca uma espécie que já nascesse com a característica de todas as espécies apenas nela. Isso não haveria possibilidade, a não ser que ela fosse criada já pronta. Um outro animal que eu quero trazer aqui é esse daí, que é o besouro bombardeiro. Vamos ver uma questão bem interessante sobre o besouro bombardeiro. O besouro bombardeiro ele tem dentro dele duas câmaras de explosão, além de um músculo que faz a ejeção dessas substâncias. Em cada câmara tem substâncias diferentes e que ao contato uma com a outra elas se tornam explosivas. Ela tem o peróxido de hidrogênio e tem também a hidroxiquinona, que são duas substâncias que ao entrar em contato uma com a outra elas são explosivas. Então isso quer dizer que como é que o bombardeiro ele se defende? Ele expele no ar essas duas substâncias e no ar, quando essas duas substâncias entram em contato, então a explosão, isso para sua autodefesa e até mesmo para sua caça que ele utiliza para presas e animais que ele come ou alguma coisa que ele está passando por ser morto, né, na cadeia alimentar.
Todavia, olha que coisa interessante, esse gás, quando em contato um com o outro, ele gera uma explosão em torno de 100 graus Celsius. 100 graus Celsius, ou seja, a temperatura da água fervente. Agora, imagine que esse animal ele fosse evoluindo até chegar ao estágio que ele está. Aí a gente iria entender também uma coisa que eu quero falar é o seguinte: não sou eu que estou dizendo. Lembra-se que no vídeo anterior eu falei de cientistas, de físicos, químicos que trabalharam essa questão nas suas matérias, nos seus artigos científicos, nos seus livros, tem essas abordagens, então é só buscá-los. Eu deixei toda a biografia deles no vídeo anterior, então você pode buscar essa informação. E eles dizem, em função disso aí, que se ele fosse criado a partir de uma evolução, na verdade, essas duas substâncias, ao ser em contato uma com a outra, ele ia explodir dentro do besouro. Então esse besouro, ele nunca iria existir, porque a partir do momento que ele fosse tendo evolução para chegar a essa fase final da sua construção, da sua anatomia, essas duas substâncias iriam entrar em contato uma com a outra e iriam explodir. Era aquela questão do cientista desanimado, quando faz alguma coisa que dá errado, ele fala, ops, errei. Ops, errei. Então o besouro iria começar a nascer a partir da evolução e explodia. Então não iria existir um besouro sequer desse besouro bombardeiro. Por quê? Porque a sua estrutura não permite que ele venha a existir. Voltamos agora para falarmos um pouco de outras estruturas onde nós temos um padrão. Por exemplo, nós vamos tomar como base a matemática, os números Fibonacci. Os números Fibonacci nós vimos até no filme O Código da Vinci, uma sequência Fibonacci. Essa sequência Fibonacci, ela observa a ocorrência de um determinado número ou de um intervalo de números entre números que nos dá uma sequência aspiralada, ou seja, a sua ocorrência dos números Fibonacci, ele explica o espiral. E esse espiral que o número Fibonacci explica, nós encontramos ele no girassol, como nós falamos, nós encontramos ele no sistema solar, nós encontramos ele em um caramujo, em uma concha do mar, indicando que há um padrão, ou seja, há uma matemática por detrás disso, muito exata, que o acaso não pode fazer. Isso é mais uma assinatura divina. E um matemático, Fibonacci, ele então resolve essa situação, essa questão, através dos números Fibonacci. E os números Fibonacci, ele é da seguinte forma: ele começa com o número 1 e aí é colocado mais 1. Então, 1 mais 1, 2. Aí ele começa a somar sempre com o número anterior. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, nós já temos os números Fibonacci como 1, 1, 2, 3. 3 mais 2, 5. Outro número Fibonacci. 5 mais 3, 8. 8 outro número Fibonacci. 8 mais 5, 13 e assim por diante. Quando a gente coloca esses números como se fosse quadrados com 1 centímetro de lado e colocando um ao outro, nós vamos ver que ele vai formando uma espiral. E essa espiral, ela começa então a desenhar padrões, os padrões que nós encontramos nas sementes do girassol e em tudo que nós já falamos. Vamos ver um pouco mais dos números Fibonacci. Vamos lá.
Olá, voltamos. Como você pode ver, existe um padrão no universo. E esse é apenas um dos padrões que existem no universo, o qual foi equacionado pelo matemático Fibonacci. Mas existem muitos outros. Kepler mesmo, ele conseguiu definir o universo, planetas, suas órbitas como grandes conjuntos de figuras geométricas, como triângulos, como quadrados, trapézio, e definindo assim que o universo todo ele é uma grande coleção ou coletânea de figuras geométricas. Isso só apenas um. Basta dizer também que Newton, 60% de suas pesquisas tinha a ver com a questão bíblica de relação com o universo. Einstein também, muitas das suas pesquisas baseadas nisso. Então a gente começa a perceber um padrão. Esse padrão que nós falamos hoje tem a ver com a questão de Noé, do que nós lemos em no Mateus 24, no que diz respeito a ser esse tempo que nós vivemos como nos dias de Noé, onde muito casal se dava em casamento e onde havia muito mais deturpação e muito mais pecado do que existe hoje. Mas o Senhor Jesus, ele toca principalmente nesse ponto, que será como os dias de Noé, onde as pessoas se casarão e dar-se-iam em casamentos. E nós trabalhamos em cima dessa possibilidade. O que é que ele queria dizer sobre isso? Então nós vimos trazendo todos esses padrões para criar o lastro do que nós estamos defendendo quanto ao versículo de Mateus 24, no que diz respeito a isso. Casavam-se e davam-se casamento. E é isso que nós vamos ver na próxima quarta-feira. Lembre-se, nós temos 2 vídeos já a esse respeito, da quarta passada e esse agora, é fácil você buscar no canal. Isso é necessário para que vocês entendam o lastro. São vídeos curtos, muito bem se você tiver interesse de voltar e buscar essas informações para que na próxima semana nós tenhamos o desfecho do que quer dizer esse versículo. Vocês vão ficar um pouco apreensivos, porque isso está se desenvolvendo nos dias de hoje. Shalom, Deus abençoe, Deus nos traga cada vez mais entendimento, que Ele abra nossos olhos, nossas mentes e corações, para que nós possamos, entendendo o que está acontecendo no mundo hoje, nos prepararmos para aquilo que há de vir, ou seja, a volta do Senhor Jesus Cristo. Shalom e até a próxima.